ainda, né? Mas, considerando que muitos pesquisadores já não estão mais em atividade, já concluíram seus estudos, também a maioria que apresentou foram pessoas que estão em atividade, né? Tem pesquisas em andamento ou acabaram de ser concluídas. Mas o que eu quero dizer a respeito disso tudo é que tem algumas novidades surgindo. Então, esse cenário de coisas novas, pesquisas novas surgindo, tem uma interessante agora que acabou de ser registrada na unidade, tem duas, na verdade, que a gente acaba fazendo avaliação, os pareceres dessas pesquisas, né? Uma sobre atropelamento de fauna, que é um esforço de monitoramento mesmo para saber do impacto que tem, né, a BR-101. Não só, são vários parques que estão englobando estão englobados nessa pesquisa, mas o Núcleo Pissinguaba é um deles, e o Núcleo Pissinguaba e o Núcleo Santa Virgínia, aqui em São Luís, para fazer o monitoramento da fauna no trecho da BR e na Oswaldo Cruz, né? Para entender também como que ocorre como que ocorre a passagem de fauna, qual que é também o nível de gravidade de impacto sobre a fauna em termos de atropelamento. A gente sabe que é grave, mas tem uma pesquisa interessante aí entrando, acho que vai gerar resultados interessantes para a gente pensar até em estratégias de planejamento, né, como também cobrar o setor público responsável por se comprometer em criar outras estratégias para a questão da fauna. E uma outra pesquisa interessante também sobre evolução da cobertura vegetal. E aí eu faço um destaque só, que a gente está com material disponível para quem quiser, que foi apresentado um panorama dos resultados do projeto Biota-FAPESP, que é o projeto Biota-FAPESP coordenado pelo professor Carlos Alfredo Joly. Esse trabalho foi bem interessante e ele mostrou, é um trabalho bem aplicado esse, tá, gente? Tem com estações termométricas, com modelagem, por exemplo, eles estudam concentração de carbono em determinadas espécies de árvores, através de anéis que vão se estendendo ao longo do tempo. É um trabalho bem longo. Mas eu acho que um ponto a destacar nesse trabalho que eu achei bem interessante é que, num determinado mapa lá do projeto, eles demonstram a cobertura vegetal da Mata Atlântica no Brasil todo e fazem uma correlação com o clima, né? Então, essa demonstração indica lá numa modelagem uma cobertura vegetal, quem estava lá pode perceber, e faz uma relação com o aumento da temperatura. Então, assim, a partir dessa modelagem, a cobertura vegetal, que já é escassa hoje de floresta nativa de Mata Atlântica, e sobretudo isolada em fragmentos mais presentes no litoral, né? Ela, com aumento, isso é um panorama até 2050, com aumento de 2 graus na temperatura, que dentro dos relatórios do IPCC, é o aumento mais... é a projeção mais otimista que o relatório do IPCC apresenta, né, até 2050. Então, assim, vai aumentar 2 graus, isso já é uma certeza, né? Então, essa é a perspectiva mais otimista. Então, aumentando 2 graus, a cobertura vegetal vai diminuir 30%. Então, os fragmentos ficarão mais isolados, cada vez mais isolados. Essa é a projeção mais otimista. Aumentando 4 graus, e essa projeção até 2050 ela pode diminuir se a concentração de carbono for maior, né? Aumentando 4 graus, que é a projeção mais pessimista, a cobertura diminui para 65%. Né? Diminui 65%, ou seja, assim, e fica literalmente isolado só na faixa litorânea. Então a gente só vai ter Mata Atlântica aqui, né? E isso fica cada vez mais exacerbado, né? O conflito, né? Porque assim, as populações tradicionais, a sociedade que está inserida nesse contexto regional, ela já tem já nasce com essa herança, né? Olha, eu nasci na Mata Atlântica, né? Então lascou, é só aqui que sobrou floresta, eu estou ferrado, né? Vou ter minha vida inteira enquadrada a partir de leis, a partir de perspectivas de gestão que vão restringir o modo de vida. Então a vida que eu tenho hoje não vai ser igual a 300 anos, igual era do meu tataravô, enfim, não vai ser mesmo. E isso acaba trazendo uma reflexão para a gente, né, a longo prazo. É lógico que é uma coisa bem a longo prazo, né, mas traz uma perspectiva que é de cada vez mais tornar esse processo, como que eu quero dizer isso, atenuar, né, esse processo de exclusão, esse processo de conflito, porque vai sobrar cada vez menos floresta, a partir dessa perspectiva de clima. Não é uma perspectiva irreal, é uma modelagem pautada em coletas graduais que eles fazem. O trabalho é bem interessante, aliás, e eles fazem desde coleta de neblina até de
dimensão de carbono. Dentro da perspectiva desse projeto, a Mata Atlântica é muito mais rica em biodiversidade, é muito mais consegue concentrar mais, né, captar mais carbono do que a própria floresta equatorial amazônica. Então, para a gente isso é um dado importante, mas ao mesmo tempo é crítico, né? Mas os trabalhos estão à disposição, quem quiser tomar conhecimento, enfim, o workshop a gente vai ainda gerar uma publicação a respeito de tudo que foi apresentado. Eu convido vocês a visitar lá os trabalhos, dar uma olhada. E quem tiver, a gente tem uma biblioteca no Núcleo Psicó, pouca gente conhece, mas a gente tem uma biblioteca lá, então quem tiver interesse de ir lá, pegar algum material, coletar para dar uma olhada, né, retirar um livro para consultar, está à disposição o espaço, e os nossos registros também estão à disposição. Então quem quiser também enriquecer aquilo que está sendo feito de perspectiva de gestão de pesquisa, busca lá também, que eu acho que é um repositório interessante, né, porque pensando que o município de Ubatuba a gente não tem universidades públicas aqui alocadas no município, enfim, mas a gente tem um grande cenário, um grande laboratório de pesquisa a céu aberto, que é a floresta. Então, o que a gente tem gerado de conhecimento está lá. Agora, o grande desafio é difundir esse conhecimento, fazer esse conhecimento chegar até vocês todos, né? Acho que esse é o desafio.